E aí pessoal, tudo bem? Bora mais umas aulas, umas videoaulas. Eu sei que tá cansativo, mas a gente tem que continuar, a gente tem que ter fé que isso vai passar e logo logo estaremos juntos, certinho? Bom, a partir de hoje, o nosso conteúdo se dedica mais à parte da matemática financeira. E um dos primeiros conteúdos a ser estudado é a porcentagem. Quem aqui nunca foi num estabelecimento, comprou uma mercadoria à vista e pediu desconto? Isso é importante, não é? E quem já deixou de pagar alguma conta em algum armazém, supermercado, e a gente vai e paga uma certa quantia de juro? Ninguém quer isso, né? Pois é, são assuntos que se tratam de porcentagem. A porcentagem, ela está no nosso meio, no nosso dia a dia, em todo momento. Veja só, a porcentagem, ela é uma razão cujo denominador é igual a 100. A própria palavra porcentagem se encontra lá no seu meio uma palavrinha 100. O que isso quer dizer? Mais na frente, iremos debater alguns exemplos, certo? A porcentagem, ela é representada por esse símbolo, como vocês podem ver, que quer dizer por cento. Então eu posso dizer que ganhei um desconto de 10%, 20%, 30%. Paguei uma dívida com um acréscimo de 3%, 2% e assim sucessivamente. Bom, cada um tem uma maneira de calcular a sua porcentagem. Não me interessa como você calcula, desde que tenha cálculo, tenha um raciocínio concreto, né, para o seu desenvolvimento. Logo à frente, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de porcentagem. É bem simples. Então, quem souber fazer sem esse método, fiquem à vontade, tá bom? Exemplo número 1. Todo e qualquer exercício, exemplo de porcentagem, a primeira coisa que a gente tem que saber é interpretar os dados, né? Isso é importante em qualquer disciplina de exata. Veja só, um caderno que custava R$ 15 passou a custar 24. Qual a taxa percentual de aumento? Você pode ver que em um determinado momento esse caderno ele sofreu um aumento. O exercício quer saber qual é a porcentagem desse aumento, certo? Primeira coisa, tudo gira em torno dos 100%. Quanto que o caderno custava? O caderno custava R$ 15, não é verdade? Então eu vou dizer que esse R$ 15 corresponde a quê? A 100%. Esse 100%, na verdade, é o caderno sem o aumento. A pergunta é a seguinte: qual a taxa percentual de aumento? Se você analisar, o caderno custava 15 e agora ele passou a custar 24. Houve um aumento de quantos reais aí? Você pode verificar que nessa situação o caderno passou a custar R$ 9 mais caro. A taxa de porcentagem, então, será calculada dessa seguinte maneira. O que eu vou colocar debaixo desse 100%? Eu vou colocar uma unidade X. Por quê? Porque no cálculo de porcentagem tem que ficar porcentagem debaixo de porcentagem. Feito isso, você vai multiplicar cruzado. Olha só. 15 vezes x, 15x, igual 9 vezes 100 vai dar quanto? 900. O que eu faço agora? Eu vou fazer uma divisão. Ó. X que é igual a 900 dividido por 15. Ou seja, vai dar um resultado de quanto? 60%. Então, eu posso concluir que esse caderno ele teve um aumento de 60% em relação aos R$ 15. Fácil, né? Próximo exemplo. Ó, uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Primeira coisa, quantos professores tem na escola? 25. Logo,
Esse 25 corresponde ao todo. O que é o todo? 100%. Então eu vou colocar aqui, ó, 25 corresponde a 100%. Só que ele fala que 24% ensina matemática. Como eu disse no exercício anterior, tem que ficar porcentagem debaixo de porcentagem. Logo, esse 24% tem que ficar onde? Debaixo do 100, ó. Então eu fiz da seguinte maneira, ó. Como ele quer saber a quantidade de professores, eu vou colocar um x debaixo do 25. Feito isso, é só multiplicar cruzado, ó. Eu normalmente multiplico onde tem x primeiro, ó. É 100 vezes x, 100x. 25 vezes 24 vai dar 600. Agora é só efetuar uma divisão. 600 dividido para 100. Logo, eu sei que nessa escola tem 6 professores que ensinam matemática. Certinho? Próximo exemplo. Luana comprou uma cafeteira por R$ 200 e meses depois vendeu por 300. Qual foi a porcentagem de ganho de Luana? Mesma situação do exercício anterior. Primeira coisa, quanto que custava a cafeteira? R$ 200. Logo, esses 200 corresponde a quê? 100%. Olha aí, ó, 200 corresponde a 100%. Meses depois, ela vendeu por 300. Você pode ver que nessa venda ela ganhou uma quantia. Quanto que ela ganhou? De 200 para 300, olha só, ela ganhou R$ 100. Como eu quero saber a porcentagem, o x vai ficar debaixo do 100. Feito isso, multiplica cruzado, ó. 200 vezes x dá 200x, igual 100 vezes 100, olha só, dá 10.000. Agora é só efetuar a divisão, ó. 10.000 dividido por 200, que dá 50%. Vale ressaltar que nesse exercício, se você quiser cortar zero nas paralelas, você pode, e nas horizontais também. Lembrando que não se pode cortar zero nas diagonais. Portanto, Luana teve um aumento de 50%, né, na venda aí. Número 4 é a mesma situação do exercício anterior. Olha só. A quantia de mil, a quantia de 1.143 representa qual porcentagem de 2.540? Nessa situação, nós temos dois valores, o 1.143 e o 2.540. Qual que é o seu objetivo? É descobrir qual é o 100%. Como ele quer saber a porcentagem do 1.143, então eu posso afirmar que 2.540 é o 100%. Esse 1.143 eu coloco aonde? Vou colocar debaixo de 2.540. Por quê? Porque debaixo da porcentagem só pode porcentagem. Então eu vou colocar um x aqui, ó. Multipliquei cruzado, ó. 2.540 vezes x dá 2.540x. Igual, ó. 1.143 vezes 100 vai dar 114.300. Feito isso, ó, é só fazer a divisão. Lembrando que o número que está com a variável fica sempre por baixo. Qual foi a taxa a quantia de porcentagem é 45%. Número 5. Esse exercício número 5, ele requer um pouquinho mais de atenção, olha só. Sabe-se que 37 está desconfigurando, deixa eu olhar aqui. Olha. Questão número 5. Sabe-se que 37,5% de uma distância x corresponde a 600 metros. Qual a distância x? Veja só, nesse exemplo, olha só, ele já afirma que 37,5% corresponde a 600.
eu não posso afirmar que esse 600 é o 100%, porque como vocês podem ver aí no enunciado, ó, 37,5 corresponde a 600. Então, o que eu tenho que fazer? Esse 37,5 ele tem que ficar debaixo do 100, porcentagem debaixo de porcentagem. Aonde que eu coloco esses 600? Esses 600 vai ficar do lado do 37,5, porque o exercício afirma que esse 600 vale 37,5. O que o exercício pede para calcular a distância x, ou seja, a distância total? Lembre-se que o total sempre é 100%. Ó. Então eu vou colocar o x aqui, ó, que corresponde a 100%. Fez isso, multiplicação cruzada. Ó. 37,5 vezes x dá 37,5x. Igual 600 vezes 100 vai dar 60.000. Agora é só efetuar a divisão. 60.000 dividido por 37,5. Ou seja, essa distância ela é de 1.600 metros. Nota-se que a distância total era de 1.600. Se você pegar esse 1.600 e tirar o 37,5, você vai achar os 600 aí. Certinho? Número 6. Na compra de um aparelho, obtive um desconto de 15% por ter feito pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era o seu preço original? Nota-se que nesse exemplo ele está falando de desconto. Normalmente quem compra alguma mercadoria à vista sempre ganha algum desconto, não é verdade? Olha só, você pagou quanto por essa mercadoria? Você pagou R$ 102. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro nós temos aqui o 100%. Um fato interessante nesse exercício é que se você compra uma mercadoria por 15% de desconto, você não está pagando por ela 100%. A pessoa tirou quantos por cento? 15%. Então, ó, do 100% tirou 15%. Logo, eu posso afirmar que esse R$ 102 corresponde a 85%. Certinho? O que o exercício quer saber? Ele quer saber o preço desse aparelho sem o desconto, ó, ou seja, o preço total dele. Então, o X fica aqui em cima. Ó. Então, observa-se que nesse exercício falou de desconto. Ah, mas por que eu coloquei 85%? Porque eu tirei 15% de 100%. Feito isso, ó, vou multiplicar cruzado. 85 vezes x, 85x. 102 vezes 100 dá 10.200. Feito isso, é só efetuar a divisão. Ok? Então, olha, a mercadoria, na verdade, ela era R$ 120. Como você pagou ela à vista, você pagou R$ 102. Certinho? Um abraço a todos, bons estudos e não deixe a tarefa acumular, ok?